E a matemática é uma habilidade básica do nosso cotidiano. Então, por mais que falar, mas a pessoa nunca nem foi para a escola, né? Às vezes ela usa muito a questão da matemática, né? Então, ela mesmo sem ter ido para a escola, ela vai se utilizar da questão matemática de formas muito mais básicas, né? Não estou falando de operações matemáticas, né? Mas ela vai se utilizar de uma forma muito mais simplória, mais básica, mas a matemática vai fazer parte do dia a dia dela, né? Então, às vezes eu tenho uma pessoa que não frequentou a escola, mas que faz um bolo e que sabe lá a proporção, né? Então, meia xícara, né? Eu vou usar 1/4 de colher lá de, sei lá, de bicarbonato, né? Então, olha como que a matemática, mesmo uma forma que às vezes não é a forma que a gente imagina, que vem de cálculos, né, que vem de operações, mas como ela está presente no nosso dia a dia. Né? Mas, algumas vezes, ela também não é um elemento muito de fácil compreensão, né? E ela acaba, até o que a gente traz aqui, por exigir funções cognitivas complexas, né? Então, olha a disponibilidade cognitiva aí para a resolução de alguns problemas, né, de algumas operações, em relação à percepção da lógica de alguns pensamentos, né, que a gente entender também que a matemática não se faz apenas por contas, mas também do pensamento lógico, né? E essa estruturação, essas funções cognitivas, elas podem ser difíceis até mesmo para crianças neurotípicas, né? E para pessoas, crianças, jovens que têm o diagnóstico do transtorno do espectro autista, a gente vai ver que algumas características, principalmente algumas que são ligadas às funções executivas, e que a gente sabe que eles podem ter uma dificuldade maior, né, em relação a essas características, então elas podem ser ainda mais significativas. Olha só, gente, essas autoras aqui, Abreu, Amaral e Pântano, tem a referência aqui embaixo, tá? Elas nos trazem justamente falando dessas funções complexas e também das disfunções cognitivas. Então, olha o que elas nos colocam aqui, que a realização de uma operação matemática envolve uma série de funções cognitivas complexas, né? E aí, olha como que já vai se apropriando lá da ideia das funções cognitivas, né? Então, envolve atenção seletiva, memória de trabalho, planejamento, né? Dentre outras habilidades cognitivas. Portanto, não se pode pensar de modo isolado ou fragmentado nas funções executivas, que são essenciais para o processo de aprendizagem, né? Então, a gente vê lá que as funções executivas têm a questão do planejamento, da memória de trabalho, né? Da tomada de decisões. Olha como que isso nos aponta para um pensamento lógico, né? Da resolução de algumas coisas lógicas também, e que fazem parte do pensamento matemático, né? E finalizam ao dizer que crianças e adolescentes com TEA apresentam disfunções executivas decorrentes de falhas ou atrasos nas funções executivas que estão presentes no TEA, né? Então, olha o quanto que, às vezes, essas disfunções em relação às funções executivas podem ser um elemento de dificuldade mesmo na apreensão dos conceitos matemáticos, né? E aí, o que eu trouxe aqui para vocês pensarem? Quando a gente vê em filmes, né, isso nos trazem muito, assim, séries de TV, né? A gente vê muito uma aproximação desse indivíduo TEA com a matemática. E a gente sabe que isso é muito possível mesmo, e acontece bastante mesmo, dele ter essa aproximação, então, apresentar interesses específicos para a área da matemática, né? Mas a gente tem que entender também
que da mesma forma em que isso se apresenta, né, que a gente também pode ter o contrário, né? Então, a gente vai ter também crianças que têm uma dificuldade muito grande nos conceitos muito básicos da matemática. E aí eu trouxe para vocês pensarem aqui que a gente tem que estar sempre tendo isso na cabeça, assim, tendo isso como algo claro para a gente, que dentro do transtorno do espectro autista, até quando a gente pega o DSM-5, né, e isso foi uma mudança grande lá do Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais do 4 para o 5, né, que é a questão dos níveis, né? Então, a gente entender que existem 3 níveis de severidade dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente encontra pessoas que estão no nível 1, que é um nível que ele vai exigir um suporte menor, que ele vai ter mais autonomia, né? Ele vai ter dificuldades, às vezes, que são menos acentuadas. Não quer dizer que ele não vai ter as 3 áreas, né, que são critérios diagnósticos, né? Então, da comunicação, da interação social, né? Os comportamentos restritos. Então, isso ele vai ter de uma forma ou de outra, em um grau mais elevado ou menos, porque isso é critério diagnóstico, né? Então, isso aí ele vai ter. Mas ele também pode ter áreas até de respostas que sejam de alto funcionamento. Então, pode ser, a gente vai encontrar aquelas pessoas que têm um desenvolvimento muito grande para a área da matemática, né? E a gente entender também, ou para outras áreas, né? Até eu trago a série que eu gosto muito, que é a Atypical, do Netflix, e ele tem um conhecimento muito grande na área da biologia, né? Então ele conhece dos pinguins, da Antártica, ele fala muito em relação a isso, né? Ele é o número 1 lá da sala, né? Então, a gente vê que tem áreas que podem apresentar um desenvolvimento aí muito grande. Em compensação, a gente vai ter outros 2 níveis, né, que vão apresentar dificuldades um pouco mais significativas, chegando no nível 3, que apresenta ainda numa gravidade maior. Então, a gente entender que existem diferenças, né? Esses níveis, gente, eles são definidos muito pelas respostas que a pessoa dá e pela quantidade de suporte, de apoio que essa pessoa precisa. Então, a gente entender que da mesma forma que a gente tem aquelas pessoas que têm que até falam, nossa, ele é superdotado, né? Ele apresenta áreas de conhecimento que são fantásticas, assim, muito mais que a maioria das outras pessoas, né? Até embaixo ali eu estou trazendo essa questão do hiperfoco, né? Que alguns têm hiperfoco, que são áreas de interesse específicas, né? Como é no caso do Atypical lá da Netflix, que ele tem esse hiperfoco na Antártica, em pinguins, então ele sabe tudo daquele assunto, ele sabe tudo que acontece, né? Ele sabe do acasalamento, ele só sabe da gestação lá, do período que fica, ele sabe da vida, ele sabe das espécies, né? Porque aquilo lá é uma área de foco dele. E terão outros que vão ter isso para matemática, mas da mesma forma vão ter outros que vão ter dificuldades em questões básicas mesmo, de entender questões muito, muito iniciais, assim, em relação ao pensamento matemático, né? Então, tudo aqui vai depender muito do nível de gravidade. Daí eu trouxe para vocês, até eu coloquei lá o Atypical e o Good Doctor também, né, que é uma outra série que traz também essa questão das áreas de habilidade aí, né? Mas, em compensação, eu trouxe também aqui, ó, esse que eu peguei aqui da doutora Cristiane Silvestre de Paula, né, que é uma psicóloga, trazendo essa questão da porcentagem aqui de pessoas com transtorno do espectro autista e que podem também ter a comorbidade da deficiência intelectual. E aí, na deficiência intelectual, a gente vai ter um déficit cognitivo que é diminuído, vai ter um acentuado déficit cognitivo. Então, a capacidade cognitiva, ela vai ser diminuída, vai ter dificuldade na questão da memória, a gente vê que é uma das principais dificuldades lá
da pessoa com deficiência intelectual é em relação à memória, então às vezes a gente vai ter que ir retomando, né? E ele vai ter dificuldade, às vezes, para entender conceitos abstratos, e a matemática nos traz conceitos abstratos, né? Então, a gente também tem que focar em apresentações que sejam concretas, né? Então, a gente entender que tem uma porcentagem grande de pessoas que estão no espectro, que também tem essa deficiência intelectual, nos traz essa percepção de que existem níveis diferentes, de que existem apresentações diferentes, áreas de interesse diferentes, né? Então, realmente, tem pessoas que têm um desenvolvimento matemático fantástico, mas a gente vai entender também que vão ter crianças, né, ou jovens, que vão ter dificuldades muito grandes também, né? Então, a gente tem que estar preparado tanto para uma apresentação quanto para outra, né? E aí, falando dessa questão das habilidades aí, né, que a gente já citou aí, essa pesquisa aqui, que foi feita, foi de um artigo publicado em 2019, tem até aqui o link ali para vocês acessarem, traz justamente, né, falando dessa questão de quanto que às vezes eles podem ter uma facilidade para aprendizagem de alguns conceitos matemáticos, né? Até falando que evidências apresentadas nos últimos anos sugeriram que crianças com autismo podem ter certas habilidades mais fortes na área da matemática. E isso vem de um artigo lá, de uma publicação de uma revista científica de 2013, né? E aí, o que esses pesquisadores trouxeram nessa pesquisa, né? Que certas partes do cérebro da criança com autismo são ativadas quando eles resolvem problemas de matemática, né? E que eles tendem a usar abordagens diferentes das pessoas típicas. Então, olha quanto que às vezes uma forma com que a gente percebe a matemática, às vezes eles vão perceber de outra forma diferente, né? Até a gente entendendo o que o professor acabou de trazer bastante, essa questão do aspecto neurológico, né? Entender o funcionamento do cérebro, né? Para ver que, às vezes, o que funciona para um não vai funcionar para o outro, principalmente em relação ao TEA, porque o cérebro deles se comporta de forma diferente do cérebro de uma pessoa típica, né? De uma pessoa neurotípica. Então, olha a importância também dessa questão da percepção aí do funcionamento cerebral, né? Então, quando vocês forem lá, quem já é aluno aí do grupo Rema, né, que sabe o quanto que isso é abordado nas aulas, né, nas pós, e quem não for ainda, já é um convite aí para que venham fazer parte aí dessa equipe, dessa família aí, e aprender um pouco mais em relação a vários aspectos aí do TEA, aspectos do desenvolvimento cerebral, né? E aqui eu convido vocês para serem nossos alunos lá na pós de TEA, né? É muito bacana, gente. Então, outro, o que esse estudo aí que Freitas nos trouxe, ele tá trazendo aí, tá pensando, né? Então, em relação ao aprendizado das crianças com autismo, no estudo, eles entenderam que as crianças com autismo usaram o método da decomposição. O que é a decomposição? É a fragmentação daquele problema, né? É a quebra daquele problema como se fossem probleminhas menores, né? Então, eles pensaram em problemas de adição, 2 vezes mais que estudantes sem autismos. Então, eles usaram essa estratégia da decomposição mais do que as outras crianças neurotípicas, né? Então, olha como é diferente. Aí a gente volta aí à questão do cérebro, né? Como que o cérebro pensa de forma diferente aqui, ó. Então, até fala aqui, ó, que esse método corresponde a dividir cada parte do problema em problemas menores, né? Então, é fragmentar. Até quando a gente fala, e a gente traz muito isso, vamos apresentar atividades fragmentadas, né? A gente vê que isso não é apenas uma metodologia, ou é apenas uma abordagem para deixar mais fácil, mas que isso tem relação ao funcionamento cerebral, né? Então, isso tem um fundo que é muito mais
uma questão que é muito mais aprofundada lá, né? Não é apenas uma forma de apresentar uma atividade, né? Então, isso faz parte da forma com que eles percebem. Então, quando a gente fala apresentar as atividades de forma mais fragmentada, olha quanto que isso já está relacionado a aspectos que são do funcionamento cerebral da pessoa com TEA, né? E aí, ó, a gente vai agora pensar um pouquinho nas abordagens práticas, né? Então, trazer alguns pensamentos aqui em formas práticas. Até eu falo assim, eu vou trazer coisas aqui para a gente estar pensando, mas a gente tem que entender que, como eu já disse, cada criança vai se apresentar de uma forma diferente, né? Então, se eu entendo que o meu aluno, o meu filho, né, ele tem aí o conhecimento, né, o quanto que a observação, o quanto olhar para o outro, né, conhecer esse outro é importante, né, até a gente fala da avaliação diagnóstica, né, o quanto esse conhecimento do outro vai fazer com que o nosso caminhar seja ou para um lado ou para o outro lado, né. Então, o que a gente traz aqui é o pensamento acerca de como que o indivíduo com transtorno do espectro autista, ele aprende, ele se desenvolve, mas a adaptação, ela vai ser pessoal, gente, ela vai ser de acordo com aquele indivíduo, não existe um indivíduo igual ao outro, né? Na verdade, nós todos somos diferentes, a gente aprende de forma diferente, e quando a gente pensa no transtorno, também, então não é porque eu tive um aluno, né, que era um aluno TEA e que isso deu certo para esse aluno, que ele vai dar certo para o outro. Se eu tenho um filho, né, que tem TEA, às vezes, eu ouvi que uma pessoa fez isso, deu certo, às vezes dá certo para o meu filho, mas às vezes não, às vezes eu preciso readaptar, né? Quantas vezes eu fiz atividades que eu achava que ia ser muito legal e que não foi, né? Não foi mesmo, ou porque naquele momento ele ainda não estava com atenção para isso, ou não estava preparado, ou por aspectos relacionados à questão sensorial, e que eu vi que para aquela criança não funcionaria, ou que o professor trouxe aí a questão das emoções, então primeiro a gente ter que assentar essas emoções aí, para depois começar a fazer a fazer o trabalho com essa criança, né? Então, a gente sempre tem que estar entendendo essa questão da individualidade, do pensamento individual, né? Então, ó, como a gente já falou aí do concreto, né? Então, a gente entender que muitas vezes essa pessoa que está no transtorno, ela tem dificuldade de entender os conceitos abstratos, né? Quando a gente fala lá da comorbidade com a deficiência intelectual, a gente vê que quando a gente encontra transtornos em comorbidades, deficiências em comorbidades, a gente percebe que por muitas vezes a gente tem uma acentuação de algumas características, né? Então, que elas se tornam ainda mais acentuadas, né? Então, a gente pensar nessa questão das comorbidades também, que são bem presentes, né? Então, quando a gente pensa nos exemplos concretos, a gente entender isso. Mas esses concretos aqui são bem pequenininhos, né? Então, a gente está trabalhando aqui a primeira ali, que é um concreto que vai entrar a questão motora, né? Do subir a escada. E olha que gostoso, a gente vai contando junto para que ele entenda que não é só o numeral ali, aquela questão simbólica, mas que isso tem uma função, né, que traz, olha, trazendo a questão da apresentação disso no nosso cotidiano. Então, eu vou contar os degraus, né? Você está trazendo isso para a lógica, que para o concreto, né? Ou do outro lado, colocar o milho na massinha, né? Olha que bonitinho, gente. Então, ali, você está dando essa relação do número-quantidade, mas ele está manipulando, também tem essa questão motora. Ali, você pode estar trabalhando até a questão do movimento de pinça, né? O apertar, essa questão da massinha, que traz elementos sensoriais tão bacanas lá, né? O outro lá, que é do sorvetinho, que também tem essa relação da quantidade,
mas que também tem um estímulo motor. O que a gente está trazendo aqui? A gente já está trazendo essa relação entre até que vou trazer outras atividades lá na live que vem na próxima, aí na sequência, mas está trazendo essa relação entre o corpo também, né, como um elemento ali de participação nessa aquisição do conhecimento, né? Então, é o fazer junto. Né? Então, mas essa atividade é muito, às vezes pode ser muito de educação infantil, então eu vou ressignificar. Como que eu posso, com uma criança do 6º ano, ressignificar isso aí, né? Então, eu posso estar trazendo essa contagem de milho de outra forma. Então, eu vou estar trazendo com outras atividades, né? Eu vou estar trazendo esses aspectos também que são aí sensoriais, motores, mas eu vou estar apresentando isso de outra forma. Então, a gente tem que estar fazendo adaptações, sempre pensando no nosso indivíduo, né? Aqui, ó, olha que bacana, isso aqui eu trouxe da internet, infelizmente eu não consegui pegar a fonte da autoria aí, mas eu acho muito bacana o que essa pessoa fez aqui, ó, que é justamente a apresentação visual. Esses aqui são os conceitos básicos da matemática, né? Aqueles pré-requisitos lá, aqueles preconceitos iniciais lá, que a gente começa com a criança pequenininha lá, né? Então, entender as diferenças lá, o grande, o pequeno, e olha a apresentação visual. Se não é muito diferente aqui que eu posso pegar, que eu posso manipular, até a pessoa colocou um círculo ali e dá uma limitação de espaço, né? Ou seja, dentro daquele mesmo, você pode até pôr numa caixinha também, né? Então, você põe na caixinha, olha o grande, olha o tanto de espaço que ele ocupa nessa caixinha. Esse aqui é pequeno, ó, ele ocupa muito menos, né? E pode ser feito até com as próprias crianças, né? De muito, de pouco. Olha que bacana, né? A forma dessa apresentação, né? O igual e o diferente. E é tudo concreto aqui, né? Então, essa questão do concreto é um elemento que é muito importante, né? A gente traz muito, ó, para quem já é aluno, a gente apresenta muitos recursos concretos, né? Para justamente que a criança vá visualizando, vá sentindo, vá experimentando de formas diferentes, né? Até aquela ideia, assim, que é a diferença de quando você lê uma receita de bolo, né? Ou lê uma receita... Você chega para uma pessoa que nunca cozinhou, você fala, ó, você vai fazer arroz? É isso, isso, isso. Tá certo, você tá dando ali, né? Você pode dar isso até no escrito lá, a receita, né? Mas quando a pessoa vai fazer junto, ela vai experimentar, ela vai manipular, é completamente diferente, né, gente? A percepção é outra. Então, ó, vamos lá ser nossos alunos lá e a gente se aprofundar mais nisso. Eu falo degustar, como a gente falou do aspecto da comida aí, né? Então, vamos degustar juntos. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!